Carlos Andreasa, tô vendo aqui no vídeo, o Andreasa tá com a faixa já de campeão. Pô, que é isso? Calma, Andreasa. Não, Barão, bom dia. Carla Bigato, Opa. Filipão. Salve. Olha só, é o seguinte, não tem isso não. A gente já viu, Barão, você conhece futebol, a gente já viu coisas inacreditáveis no futebol. Não, então, não, mas igual a essa, rapaz. só acaba quando termina, mas agora o torcedor do Flamengo e eu, portanto, estamos com a cabeça no sábado, na final da Libertadores. Vocês sabem que eu vou, né? Você vai pra Lima, né? Vou pra Lima cobrir o evento para a Band News FM. Que maravilha, rapaz. Olha que luxo, que privilégio. Mas não vou fazer análise tática, não. Vou pra cornetar mesmo, torcedor. Mas aqui na Band News é assim, não tem? Tem também análise tática, né? Com especialistas, André Coutinho, toda a equipe e tal. Mas tem a fase do torcedor. Então, não vai ser imparcial, então. Você não vai vestir a camisa, né, Andreasa? Quase nada. Não vou poder vestir a camisa assim, literalmente, fisicamente, mas estarei lá para captar o espírito do tempo do que pode ser um momento histórico. Espero que assim seja, pessoal. Tá certo. Histórico vai ser. Resta saber se vai ser histórico pro River ou pro Flamengo. Mas Pró ou contra, né? Não tenha dúvida nenhuma. Só tem uma possibilidade de momento histórico aqui nessa conversa. Andreasa, vamos falar de outra torcida e outro jogo que tá rolando, que é justamente o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir pelo uso ou não dos dados financeiros do antigo COAF, né? Se precisa a utilização ou não de uma autorização da Justiça. De Carlos Andreasa nessa rádio. Bom, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que é um debate que demorou muito para ocorrer, né? Tem um problema fundamental aí, o Dias Toffoli, aliás, não é só ele, o ministro do Supremo, tomando uma decisão monocrática em julho, para que só chegasse ao plenário do Supremo em novembro. Veja quanto tempo de exposição a Suprema Corte, há quanto tempo ela se submete à exposição a partir de uma decisão monocrática e uma decisão que, embora advinda de uma reclamação do Flávio Bolsonaro, representou uma canetada que parou geral. E aí nós temos um problema. Será que o Dias Toffoli, na sua decisão monocrática, a partir da reclamação do Flávio Bolsonaro, reclamação legítima, poderia tomar uma decisão, ou deveria tomar uma decisão monocrática com tal abrangência? Esse é um ponto importante. E aí faço uma crítica. Eu acho que não. Esse é o tipo de decisão que exige o chamamento do plenário. Ele é o presidente da Suprema Corte. Que tomasse aquela decisão e convocasse para logo em seguida o debate, a deliberação no plenário. Nós estamos desde julho, nós estamos agora no final, meados de novembro, e a coisa ainda não se decidiu. Exposição da Suprema Corte, abrindo brecha para toda sorte de ataques, de manifestações, como aliás vimos ontem, né? Flopou, como se diz, as manifestações, floparam as manifestações contra especificamente Gilmar Mendes, porque as manifestações foram seletivas, né, Barão? Só contra o Gilmar Mendes, o Toffoli foi poupado, vai saber lá por quê, ou sabemos lá por quê. Qual é a função do COAF, né? Hoje o IF, Unidade de Inteligência Financeira? Gerar relatórios globais, não específicos, definitivamente não detalhados, que chegam às mãos, serve para a Receita também, que chegam às mãos do Ministério Público. A partir do acesso a essa informação global, não detalhada, esse é o procedimento correto. A partir do acesso a essa luz amarela disparada pelo COAF, pelo órgão de controle, o Ministério Público, considerando haver ali algo grave, que gostaria de investigar, que julga ser importante investigar, pede ao judiciário, a um juiz, portanto com controle judiciário, acesso aos dados detalhados. Esse é o procedimento correto. Ocorre que a reclamação do Flávio Bolsonaro e alguns indícios de que isso ocorria tem como base a desconfiança de que órgãos de controle estavam fornecendo, a pedido ou não do Ministério Público, dados detalhados, sigilo bancário, sigilo financeiro das pessoas sem aval judicial. E aí a gente tem que ser muito franco nesse momento, torcendo para que as coisas deem certo, torcendo para que as investigações avancem. Mas quebrar sigilo de qualquer um, bandido ou não, sem autorização judicial é barbárie. Não há lava-jato, por melhor que seja, que justifique esse tipo de procedimento. Então, o Supremo vai discutir esta questão. Pode um órgão de controle, o IF, COAF ou a Receita Federal, fornecer dados detalhados de indivíduos sem mediação judicial?
Minha resposta é muito clara. Eu acho que não. E eu tampouco vejo problema nisso. Por quê? Qual o problema de se evitar a mediação judicial? De querer ter acesso a dados detalhados de indivíduos sigilosos sem mediação judicial? Havendo a demanda, havendo a questão, o Ministério Público, diante do relatório global, identifica um problema, pede ao juiz autorização. Qual o problema disso? Então, isso é o que será discutido amanhã. Amanhã não, quarta-feira, dia 20. Em tese, há duas possibilidades, ou pode ou não pode. Mas, como você falou mais cedo, Barão, já surgiu a via intermediária, a terceira hipótese, que me parece, vá lá, razoável. Vamos considerá-la. Doravante, para ter acesso a dados sigilosos, fiscais, bancários de alguém, gerados por relatórios do COAF ou da Receita Federal, o Ministério Público precisará de autorização da Justiça, de mediação judicial. Isso é garantia individual. Ah, não, porque com isso o Flávio Bolsonaro... Eu acho que o Flávio está enrolado. Mas tem gente que não está. Nós temos que pensar na sociedade de modo geral. A solução intermediária, portanto, seria essa. De agora em diante, para ter acesso a esse conteúdo, é preciso da mediação judicial, mas as investigações que já estão em curso e que eventualmente se valeram de expedientes ilegais podem ser ou poderiam ser validadas mediante aval judicial. Eu acho que se caminha para essa solução intermediária, vá lá, que seja muito bom. Medida invasiva, eu quero frisar isso aqui, é muito importante. Medida invasiva, segundo a Constituição Federal, os indivíduos, o ouvinte, fica protegido. E aí a gente chega no ponto aqui que eu quero tratar para encerrar essa coluna. A postura incoerente, contraditória do Dias Toffoli, autoritária, abusiva, ao requisitar ao Banco Central acesso a esses dados. Ah, mas ele não usou a chave, não teve acesso, mas requisitou acesso a esses dados. Quer dizer, numa ponta ele dá uma liminar para proteger os indivíduos contra abusos investigativos sem mediação judicial. De outra, desde a condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, pede acesso a esses dados. Essa conta não fecha. Esse tipo de decisão autoritária, abusiva de um ministro do Supremo é que precisa ser atacada. Ah, mas ele quer ver como funciona, como os relatórios são gerados, como os relatórios são requisitados. Ele já não bloqueou as investigações com base nesse conteúdo? Essa discussão não vai ter lugar no Supremo na quarta-feira? Para quê? Com que tipo de prerrogativa se avança sobre a possibilidade de acesso a dados sigilosos das pessoas? Tá errado. E aí fica difícil, né, Barão, ter esse tipo de discussão, porque a impressão é que tá todo mundo errado. Pois é. Todo mundo fazendo coisa errada, todo mundo abusando. Vamos lembrar que o Dias Toffoli, que tem um pendor autoritário também, é responsável por aquele inquérito obscuro, sem objeto definido, sem tempo determinado, uma loucura, para investigar ataques ao Supremo Tribunal Federal, que resultou na censura à revista Cruzoé. Parece que não se aprende. Vamos ver se na quarta-feira o Supremo toma uma decisão serena. E ainda tem outra decisão a ser marcada, né, Barão? Não vamos esquecer aquela sobre a suspeição do Sérgio Moro. 2020 chega, mas 2019 não acaba, hein, Barão? Nunca, né? Todo dia tem uma decisão importante nova. E, claro, para o Andreasa, a decisão mais importante vai ser no sábado, lá em Lima, no Peru. Andreasa, amanhã a gente volta a se falar. Um abração. Beijo, pessoal. Beijo.